Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Neste vídeo, a liturgia referente ao domingo, 24ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da celebração temos o Glória, o Creio e a 4ª semana do Saltério. Antífona da entrada: ouvi, Senhor, as preces de vosso servo e de vosso povo eleito. Dai paz àqueles que esperam em vós, para que vossos profetas sejam verdadeiros. Eclesiástico 36, versículo 18. Oração do dia. Rezemos, coloque suas intenções. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 27, versículos do 33 ao 28. E o 9. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele que é um mortal guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 103, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 9º ao 10º, 11 ao 12, refrão, versículo 8º. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Repitamos: o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Repitamos: o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos do 7º ao 9º. Irmãos, ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor,
Graças a Deus. Vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. A aclamação é com João 13, versículo 34. E a proclamação é com São Mateus, capítulo 18, versículos do 21 ao 35. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma reflexão sobre este evangelho. Não devias ter compaixão? É o título do comentário de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Esse comentário é baseado em Mateus 18, versículos do 21 ao 35. Neste evangelho está registrada uma das parábolas de Jesus que contém o mais forte apelo à misericórdia, que é a parábola do servo cruel. Misericórdia e crueldade, palavra que pouco se ouve, como velada por certo medo de reconhecê-la em nós mesmos, balizam os polos opostos no tratamento do erro humano, de nossas falhas, de nossos pecados. Não podemos escolher o exemplo do roubo, do latrocínio, do desvio de verbas, da corrupção em geral. Não podemos, mas tem muitos que escolhem, né? Desde a antiguidade, os códigos de leis estabeleceram punições para os infratores que podiam variar desde as chicotadas até a prisão do criminoso e a amputação da mão que havia roubado. Nesta mesma parábola, a sentença inicial do rei fora a venda do corrupto como escravo, incluindo a mulher, filhos e todos os seus bens. Por outro lado,
os mesmos códigos previam igualmente que o rei ou o governador pudesse agraciar o criminoso com algum tipo de indulto, revogando a pena anteriormente imposta. Foi o caso de Barrabás no episódio da Paixão de Cristo, conforme Mateus 27, versículo 21. A mensagem de Jesus Cristo é bem mais exigente e vai além da justiça meramente humana. O servo cruel, arvorado em acusador do companheiro, acabava de receber o perdão do rei, aliás, perdão imerecido, motivado pela simples compaixão do poderoso. Pois é esta a nossa situação. Pecadores que somos, fomos perdoados pelos méritos de Jesus, que deu a vida por nós como vítima vicária. Já que somos devedores insolventes e fomos alvo da misericórdia divina, com que direito iríamos assumir a condição de acusadores de nossos irmãos? Assim, estamos diante de um convite a reconhecer a fragilidade de toda pessoa humana. Quando esta se manifesta, é hora de recordar que também nós seríamos capazes de cometer algo semelhante. E lembrar que só a graça de Deus nos permite evitar os mesmos pecados. A graça é geradora de uma vida nova, ou então ela não é graça de Deus. Ela marca o começo e não o fim de nossas relações com Deus. O pecador justificado pela graça permanece, e é nisso que consiste a santificação, sob a ação da graça. O pecador justificado pela graça permanece sob a ação da graça. E é nisso que consiste a santificação. Se esta é desconhecida ou esquecida, se nós nos mantemos como servo cruel, fora da presença do Senhor, voltamos a cair na condenação de sua justiça, conforme disse Herbert Roche. Orai sem cessar, irmãos. Sede imitadores de Deus. Efésios, carta de São Paulo, capítulo 5, versículo 1. Vamos agora aos santos do dia 17 de setembro. São Sátiro é santo de 17 de setembro. Foi leigo e faleceu no ano 377. Irmão de Santo Ambrósio e Santa Marcelina. Ele viveu com integridade e fé, dando exemplo de honestidade. Em suas exéquias, Santo Ambrósio pronunciou uma homilia que ainda hoje é lida no ofício dos defuntos. Santo do dia 17 de setembro, São Lamberto, bispo e mártir, faleceu no ano 705. Bispo de Maastricht, num período de turbulências políticas, foi exilado e viveu 7 anos como simples monge. Santa do dia 17 de setembro é Santa Colomba. Virgem e mártir, faleceu no ano 853. Dedicou-se aos estudos das Sagradas Escrituras. No decorrer das perseguições de Mohamed I, foi decapitada e seu corpo lançado às águas do Guadalquivir. Santa do dia 17 de setembro, Hildegarda de Bingen, virgem, doutora da Igreja, falecida em 1179. Religiosa do mosteiro do Monte São Ruperto em Bingen, na Alemanha, ou Bingen. Escreveu piedosos livros sobre medicina, ciências naturais, arte musical e contemplação mística. Segundo o site Canção Nova, transmitindo um escrito do Papa João Paulo II e também de Bento XVI, Santa Hildegarda de Bingen viveu na Alemanha durante o século XII. Nasceu em 1098 na Renânia, em Birmersheim, e morreu em 1179 com 81 anos, não obstante a permanente fragilidade da sua saúde. Pertencia a uma família nobre e também numerosa. Desde o nascimento foi dedicada por seus pais aos serviços de Deus. Aos 8 anos, para receber uma adequada formação humana e cristã, foi confiada aos cuidados da professora Giudita de Spanheim, que
havia abandonado a clausura do mosteiro beneditino de São Disibodo e ia formar um pequeno mosteiro feminino de clausura que seguia a regra de São Bento. Hildegarda recebeu o véu do bispo Ottone de Bamberger e em 1136, com a morte da madre Gildita, então superiora da comunidade, as irmãs a chamaram para lhe suceder. Desenvolveu essa missão explorando suas habilidades de mulher culta, espiritualmente elevada e capaz de afrontar com competência os aspectos organizativos da vida claustral. Alguns anos depois, também devido ao número crescente de jovens mulheres que batiam as portas do mosteiro, fundou outra comunidade em Bingen, dedicada a São Ruperto, onde transcorreu o resto da vida. O estilo com que exercia o ministério da autoridade é exemplar para toda a comunidade religiosa. Isso suscitava uma santa emulação na prática do bem, tanto que, como é evidente a partir do testemunho da época, a madre e as filhas competiam no estimar-se e no servir umas às outras. Já nos anos em que era superiora do mosteiro de São Disibodo, Hildegarda tinha começado a ditar as visões místicas que recebia há tempos ao seu conselheiro espiritual, monge Volmar, e a sua secretária, uma irmã que era muito afeiçoada, Richards de Strad. Como sempre acontece na vida dos verdadeiros místicos, também Hildegarda desejou submeter-se à autoridade de pessoas sábias, para discernir a origem de suas visões, temendo que fossem fruto de ilusões e que não viessem de Deus. Destinou-se por isso à pessoa que, nos seus tempos, gozava de máxima estima na igreja, São Bernardo de Claraval. Ele a tranquilizou e a encorajou. Em 1147, ela recebeu outra aprovação importantíssima. O Papa Eugênio III, que presidia um sínodo em Trèveris, leu um texto ditado por Hildegarda, apresentando-a ao arcebispo Henrico de Magonça. O Papa autorizou a mística a escrever as suas visões e a falar em público. A partir daquele momento, o prestígio espiritual dela cresceu sempre mais, tanto que seus companheiros lhe atribuíram o título de profetisa teutônica. Era grande mulher profetisa que falava com grande atualidade também hoje a nós, com a sua corajosa capacidade de discernir os sinais dos tempos, como seu amor pela criação, a sua medicina, a sua poesia, a sua música, que hoje é reconstruída, o seu amor por Cristo e pela sua igreja, sofredora também naquele tempo, ferida também naquele tempo pelos pecados dos padres e dos leigos, e tanto mais amada como corpo de Cristo. Assim, Santa Hildegarda fala a nós. Santo do dia 17 de setembro, São Pedro de Arbues, presbítero, ou seja, sacerdote, padre. Foi mártir do ano 1485, quando morreu. Pedro de Arbues foi cônego regular da Ordem de Santo Agostinho. Ele combateu as superstições e heresias do reino de Aragão e foi morto por sicários aos pés do altar da Catedral de Saragoça, na Espanha. São Roberto Bellarmino é santo do dia 17 de setembro. Foi bispo e doutor da Igreja. Faleceu em 1621. Aos 18 anos, ingressou na Companhia de Jesus, combateu os erros do protestantismo e destacou-se como exegeta e teólogo. Roberto Bellarmino foi conselheiro de vários papas e diretor espiritual de São Luís Gonzaga, a quem assistiu em seus últimos momentos. Faleceu em Roma no ano 1621. Santo do dia 17 de setembro, Francisco Maria de
Camporosso, São Francisco Maria de Camporosso, é santo de 17 de setembro. Foi um religioso, faleceu em 1866. Irmão Capuchinho ofereceu sua vida pela salvação dos doentes da epidemia que dilacerava Gênova, na Itália. Santo do dia 17 de setembro, Segismundo Félix Felinski, foi bispo, faleceu em 1895. Da sua diocese de Varsóvia, Polônia, promoveu uma ampla renovação religiosa e moral da nação. Fundou o Instituto das Irmãs Franciscanas da Família de Maria. Santo do dia 17 de setembro é o beato Stanislau de Jesus e Maria. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1701, foi fundador dos clérigos marianos da Imaculada Conceição da Virgem Maria em Gora, Calvária, Polônia. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você pede, que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que diariamente responde às nossas dúvidas no seu canal do YouTube, tirou essa dúvida de nós católicos sobre como Deus nos responde. Ele diz que Deus pode nos dar 3 respostas, sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, porque ele é o nosso Pai. Qual pai que não quer o bem para o filho? Assista ao canal do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino e também esclareça sua dúvida com ele diariamente. E agora eu clamo do aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Muitos, no dia da parousia, da volta de Jesus, a volta definitiva, irão para o céu. E muitos, infelizmente, irão para a tormenta eterna, popularmente chamada de inferno. Quem for para o inferno irá por conta própria, por recusar o amor infinito de Deus que humanou-se, sofreu, morreu e ressuscitou por nós. E quem não dá valor a isso é porque realmente não quer Deus e então está se excluindo da eternidade com a visão beatífica da divindade. Infelizmente, quem não quiser Deus irá para o demônio, para a eternidade com o demônio. É triste isso, mas nós temos chance, nessa passagem efêmera aqui pela terra, de nos reconciliarmos com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.